Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a explicação de um novo assunto, certo? A gente vai estar entrando no segundo capítulo do módulo 4, sobre números decimais, certo? Capítulo 11, Primeiro nós trabalhamos simetria, de imagens. Agora nós vamos trabalhar números decimais, certo? E também vai fazer uma revisão de números fracionários, de frações, certo? Vocês podem acompanhar aí, pessoal, a explicação na página 108, Página 108 vai falar um pouco sobre décimos, Nós vamos iniciar falando sobre décimos, mas na aula de hoje eu já vou falar sobre as três partes do número decimal, certo? Mas no livro de vocês a gente vai começar primeiro o assunto de décimo, depois é que a gente vai para centésimo e depois milésimo, certo? Pronto, números decimais, pessoal, nós chamamos os números com vírgula, certo? Estes números com vírgulas, nós podemos observar que eles contêm duas partes, certo? Os números decimais, ou também chamados de números com vírgulas, eles possuem duas partes, Essa parte aqui, que está localizada antes da vírgula, Ela é chamada de parte inteira, certo? Aqui podem ter vários números, certo? Eu coloquei só um, mas pode ter vários números. Pode ter aqui, Podem ter mais, certo? Aqui, depois da vírgula, nós vamos ter a parte decimal, certo? E essa parte decimal aqui é formada por três números. Qual o nome deles? O primeiro, ele vai ser chamado de décimo, O 4 aqui, ele está ocupando, o lugar dos décimos. O 3 está ocupando o lugar dos centésimos. E o 5 está ocupando o lugar dos milésimos, certo? Então, recapitulando, os números decimais eles são divididos em duas partes principais, que é a parte inteira, que está antes da vírgula, e a parte decimal, que está depois da vírgula. A parte decimal, pessoal, ela está dividida em décimo, centésimo e milésimo. Isso porque quando nós temos um número depois da vírgula, a gente chama ele de décimo. Quando a gente tem dois números depois da vírgula, a gente chama eles de centésimo. Quando nós temos três depois da vírgula, nós chamamos ele de milésimo, certo? E aqui a parte inteira a gente chama, como a gente já viu antes, no sistema de numeração decimal. É unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai, certo? Voltando aqui para a parte dos décimos, Para a gente representar um décimo, nós podemos representá-los em forma de fração e em forma de número decimal. Em forma de fração seria 1 sobre 10, um décimo, Em forma de número decimal, eu faria o quê? Transformaria em número decimal colocando o número que está no numerador aqui e este 10 aqui, que é o denominador, ele vai me dizer quantos números vai ficar depois da vírgula, certo? Então, no caso, aqui vai ficar um número depois da vírgula, certo? Quando o denominador da fração é 10, fica um número depois da vírgula. Então, aqui vai ficar o 1, Aí eu boto um zerozinho para acompanhar a vírgula, certo? Aqui, transformando um centésimo em forma de fração em número decimal, como é que eu faço? 1 sobre 100 é em forma de fração, Transformando em número decimal, número com vírgula. O que é que eu vou fazer? Coloco o número que está no numerador, aqui, e o denominador vai me dizer quantos números vão ficar depois da vírgula, certo? Se
o denominador é 100, então quer dizer que vão ficar 2 números depois da vírgula. Então, eu vou colocar o 1, né, que já está aqui, um 0, uma vírgula, e eu coloco um 0 só para acompanhar a vírgula. Ficou, ó, 2 números depois da vírgula. Por quê? Porque o denominador da fração é 100. Aqui, ficou só um número depois da vírgula. Por quê? Porque o denominador é 10. E no 1000 vai ser do mesmo jeito, milésimo, né? Vão ser 3 números depois da vírgula. Por quê? Porque o denominador é 1000. Quando o denominador da fração é 1000 e eu vou transformar essa fração em número decimal, o que eu faço? Eu tenho que deixar 3 números depois da vírgula. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é a vírgula, eu boto um zerozinho só para acompanhar. Certo? Como é que eu escrevo, né? Por extenso, aqui, ó. Vai ser 1/10. Por que é 1/10? Porque só tem um número depois da vírgula. Aqui, vai ser 1/100. Por quê? Porque tem 2 números depois da vírgula. E aqui, ó, vai ser 1/1000. Por quê? Porque tem 3 números depois da vírgula. Se eu colocar aqui, ó, esse número aqui, como é que eu vou chamar ele? Esse 3 aqui, ele vai ser o quê? Décimo, milésimo ou centésimo? Décimo vai ser 3 décimos. Por quê? Porque o 3, né, ele está só um número depois da vírgula. Então, ele representa décimo, certo? Se eu tivesse aqui, ó, é 1,23. Este U aqui, pessoal, ele é inteiro, né? Então, para mim, escrever por extenso ficaria assim, ó. 1 inteiro e esse 23, ele vai ser o quê? 23, ele vai ser o quê, pessoal? Décimo, centésimo ou milésimo? O 23, ó, tem 2 números depois da vírgula. Se tem 2 números depois da vírgula, quer dizer que ele é o quê? Centésimo. Centésimo. Viu? Pessoal, vocês podem estar achando complicado no início, mas não é, certo? Na medida que a gente for praticando, fazendo as atividades, né? Vocês vão assimilando, certo? O conteúdo. Como eu falei, pessoal, a gente vai iniciar aí só com a explicação de décimos, né? Eu comecei explicando tudo porque fica mais fácil de você compreender, certo? À medida que a gente for explicando. Vocês podem acompanhar aí no livro na página 108, ó, tem assim, décimos. Já representamos a décima parte de uma unidade por meio de frações. Vamos estudar outra maneira de representar? A gente já viu como é que a gente representa, né? 10 partes, né? Uma figura dividida em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Pintada uma. A gente já viu como é que a gente representa, né, uma figura dividida em 10 partes e pintada uma, né? É o quê? 1 sobre 10, que a gente representa em forma de fração, né? E em forma de número decimal, como é que a gente representa? Eu já mostrei aqui, ó. 0,1, certo? Olha, a figura ao lado representa uma unidade. Ela foi dividida em 10 partes e uma delas foi pintada de azul, né? Em quantas partes essa figura foi dividida? Aí você vai completar, né? A parte colorida de azul indica 1/10. Podemos representá-la em forma de fração, em forma de número decimal, né? E por extenso, ó, 1/10. Utilizando uma fração e um número na forma decimal, represente a parte colorida de amarelo da figura. Vamos ver aí, ó. A parte amarela vai o quê? Representar 6, né? 6 de 10, ou seja, 6 décimos. Para transformar em número decimal, como é que fica? 6 sobre 10, né? Vai ficar o quê? Eu coloco o 6. Quando o 10 é o denominador, quer dizer que vai ficar um número depois da vírgula. Então, a vírgula fica aqui e aqui eu preencho com 0, 0,6, certo? Neste capítulo, pessoal, chamaremos número de forma decimal simplesmente como número decimal, certo?
Bom, pessoal, iniciando nossa explicação, né, da atividade de casa, nós vamos ter aí na página 106 a abertura do capítulo 11, falando sobre número de decimais, né? Aí nós temos um pequeno textinho. Banco Central do Brasil parou de fabricar as moedas de 1 centavo, né, que representa 0,01. Por sua fabricação custar 9 vezes mais do que o seu valor. Elas ainda não saíram de circulação, mas raramente são encontradas. Aí nós temos duas perguntinhas aí, ó. Letra A. Qual solução poderia ser adotada para não deixarmos de receber troco por falta de moedas de 1 centavo, né? Uma das opções seria, né, a mercadoria ser arredondada para menos, né? Para não precisar pagar com moedas de 1 centavo, né? Ou então a gente fazer um pagamento com transferências bancárias, né? Com cartão de crédito ou de débito, né? Que aí vai juntando os centavos e vai se tornando reais, né? A letra B. Se as moedas de 1 centavo ainda estão em circulação, quais são as possíveis causas de não se encontrarem elas com facilidade, né? Por que que isso acontece? Né? Elas foram... foi parado a fabricação dela, né? Mas por que que é difícil a gente encontrar ela? Né? Você vai responder aqui, né? Na letra A e letra B. Na página 108, nós vamos ter a questão 1. Você vai dizer em quantas partes essa figura foi dividida, né? Na questão 1. Na questão 2, você vai utilizar uma fração e um número decimal para representar essa figura, né? Primeiro você vai colocar em forma de fração. Nós vimos aqui 10 partes, né? A figura foi dividida, vai ser o quê? O denominador. E o numerador vai ser a quantidade de partes pintadas, certo? Depois você vai transformar em número decimal. Como o denominador é 10, então vai ficar um número depois da vírgula, certo? Passando aqui para a página 109, nós vamos colocar como se lê, né? Os números decimais, né? Como, pessoal, todos esses números só tem um número depois da vírgula, eles vão ser o quê? Décimos, né? Então, aqui na letra A vai ser o quê? Ó? 3 décimos, né? E assim por diante, certo? Todos vão ser décimos, né? A gente está trabalhando somente os décimos nessa primeira atividade, certo? Na questão 2, nós vamos ter aqui duas figuras pintadas. Você vai colocar em forma de fração e em forma de número decimal. Lembrando que tudo vai ser representado, né, com décimos. Na terceira, você vai fazer o contrário. Você vai desenhar uma figura, né, que esteja sendo representada aqui nessa forma de número decimal, certo? Ó, 0,4 quer dizer que vamos ter 10 partes da figura e você vai pintar quantas? 4. Na quarta questão, nós temos uma estrela, né? Mas para facilitar, eu fiz essa figura aqui de 10 partes também, né? Porque a estrela ela está dividida em 10 partes. Aí você vai pintar uma parte, né? Qualquer parte que você quiser. Vai representar em forma de fração e em forma de número decimal, certo? Bom, pessoal, continuando a nossa explicação aqui da atividade de casa, né? Nós passamos aqui para a página 110. Nós vamos ter aqui 3 figuras, né? 3 círculos, mas eu desenhei aqui em forma de retângulo, porque fica mais fácil o desenho, certo? Mas não tem problema, eu pintei a mesma quantidade. Aí na letra A você vai colocar em forma de número decimal, né? Representando as figuras, né? Primeiro, se você quiser, você pode colocar em forma de fração, né? Para ficar mais fácil. No caso, aqui, ó, todos foram divididos em 10 partes, ou seja, todos vão ser décimos, né? Aqui foram pintadas 7 partes, né? Então, no caso, vai ser o quê? 0,7, 7 décimos. Né? E o restante vocês vão fazer igual. Na letra B, pergunta dos números que você escreveu aqui. Qual que vai representar mais que a metade? Qual das figuras foi pintado mais na metade? Né? Você vai colocar aqui. E menos da metade? Qual delas foi pintado menos da metade?
né? Você vai colocar também o número fracionário. E na sexta questão nós vamos ter aí 10 camisetas, né? Ó, nós temos 2 brancas, uma rosa, uma amarela, 4 azuis e uma vermelha. Aí pede para você representar em número decimal as brancas e as azuis, certo? É só você representar em forma de número decimal, ou seja, vão ser décimos, né? Porque o total é 10.